Cury, quero te ouvir também e até fazendo um pouco da conexão com a apuração que eu trouxe aqui na abertura do jornal, algo que eu ouvi de algumas das fontes, né? Primeiro de tudo, o fato na Câmara haver o Centrão, como a gente diz, e o Senado não tem tanto esta caracterização, digamos assim. São os mesmos partidos, mas os próprios senadores, pela própria natureza do mandato, acabam atuando de forma mais independente, no sentido de poder ter uma identidade ideológica mais clara. Quem é de direita, quem é de esquerda, tem muito menos esta relação, seja qual for o governo, eu sou a favor do que costuma haver historicamente na Câmara, nem estou falando só dessa legislatura. Mas fato é que o atual governo precisa desta base de deputados para conseguir fazer avançar os seus projetos. E essa pesquisa Genial Quest mostra que o caminho para este segundo semestre deste ano e o pouco que sobrar do primeiro semestre do ano que vem, antes do calendário eleitoral dominar as cabeças e mentes dos políticos, tem um cenário difícil para aprovar algumas agendas importantes. É um cenário difícil que já estava desenhado, mas fica ainda mais claro com o resultado dessa pesquisa. Yuri, boa tarde para você, para o Pedro, ótima tarde para quem nos acompanha. Sem dúvida nenhuma, a gente já sabia que há uma dificuldade na interlocução do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional, em específico com a Câmara dos Deputados, a despeito de vitórias no passado que o governo teve na aprovação de textos do seu interesse, principalmente em matérias econômicas, de interesse da equipe econômica no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, mas, ao mesmo tempo, a despeito dessas vitórias, houve uma série de derrotas impostas ao governo nesses últimos 2 anos e meio. Vamos lá. Então, isso independe de quem está na presidência da Câmara e do Senado, independe de quem está na articulação política do governo. Vocês vão se lembrar a relação entre o então ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, o Alexandre Padilha, com o então presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Não era uma relação boa, não era uma relação saudável, era uma relação de inimizade, uma não relação que trouxe uma série de prejuízos políticos para essa articulação política do governo. Naquele momento havia uma promessa de que o presidente Lula, ele próprio, entraria nessas negociações diretamente, fazendo essas conversas diárias, frequentes, semanais, happy hours com os congressistas, os deputados e os senadores. Mudou-se o ministro-chefe, o ministro responsável pela articulação política, chegou a Gleisi Hoffmann, tem um trânsito muito melhor na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, mas ainda há uma dificuldade, como se mostra nessa pesquisa, com o governo do presidente Lula. E vocês vão se lembrar, em governos passados, o presidente fazia essa relação tete-a-tete de uma forma muito mais intensa do que faz nesse mandato. Desde o começo do governo, desse terceiro mandato do governo do presidente Lula, há uma crítica na Câmara dos Deputados e no Senado Federal sobre o acesso ao presidente, sobre o distanciamento dele nessas conversas políticas, diferentemente do que houve nos primeiros mandatos. No primeiro mandato, o presidente recebia no Palácio da Alvorada parlamentares para assistir a filmes, com o intuito, obviamente, de discutir política e não necessariamente de assistir aos filmes, chamava na Granja do Torto para jogar partidas de futebol. Isso tudo, obviamente, a idade também impede essas partidas, mas, ao mesmo tempo, tem diminuído essas rodas de conversa que são um pedido, uma demanda dos parlamentares que visitavam com mais frequência também o Palácio do Planalto. E com isso também, obviamente, cresce um descontentamento com essa relação e as prioridades do governo quando se diz respeito a essa relação com o Congresso Nacional. E isso tem resultado direto nos projetos de interesse do governo no Congresso Nacional e também em derrubadas de medidas provisórias e, por exemplo, de decretos. Então, há um desafio muito grande pela frente. O tempo, o Yuri deixa muito claro, o tempo é curto, porque um ano eleitoral é um ano em que o calendário eleitoral domina muito, o Congresso Nacional é reduzido, a pauta no Congresso Nacional é reduzida drasticamente, o segundo semestre sequer existe no Congresso Nacional, então há um tempo muito curto pela frente com articulações políticas e interesses políticos. E, lembrando,
assunto da semana com mais intensidade, Yuri e Pedro, é a relação do Centrão com o governo do presidente Lula. Se haverá um desembarque dos partidos de centro do governo e se de fato há esse distanciamento levando em consideração as eleições, haverá esse distanciamento e rompimento levando em consideração as eleições do ano que vem. Então, se coloca um desafio, um obstáculo ainda maior do que o cenário que já é difícil para o governo. É isso. Obrigado, Théo.